Olá, nono, tudo bem? Nós estamos aqui direto dos estúdios da minha varanda para a gente poder dar continuidade àquela aula que eu tinha feito para vocês sobre a Primeira Guerra Mundial. Muito bem, nós tínhamos parado lá na parte em que trata sobre a eclosão da guerra, mas eu tinha falado sobre ela, mas eu vou dar uma recordada para vocês. Nós estávamos falando sobre os motivos que foram aqueles que causaram a Primeira Guerra Mundial, né? O estopim dela foi o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando, né? Nas ruas de Sarajevo, por um estudante sérvio chamado Gavrilo Princip. Bom, tá aqui, isso aconteceu no dia 28 de junho, né, de 1914, né, foi o evento que os historiadores utilizam como base para se ter o início da Primeira Guerra Mundial. Né? Eu já tinha falado para vocês uma série de fatores que levaram à guerra. Esse foi, digamos assim, a última gota d'água no copo. Né? Todo mundo já não suportava mais, as coisas estavam num pé, que o mundo está passando por transformações. Ele é de novo um processo de transformação, e esse processo de transformação, ele estava junto com ele um exacerbamento muito grande da questão política, principalmente da política internacional, da qual você tinha vários grupos que se identificavam de maneira nacionalista, né? E queria, eu falei para vocês do pan-eslavismo, falei para vocês do pan-germanismo, e isso foi uma das causas. Esses movimentos, eles vão dar origem a movimentos muito mais graves após a Primeira Guerra Mundial. Não acabou com a Primeira Guerra Mundial. Eles passaram por um processo de amadurecimento, se assim a gente pode dizer, né? Alguns historiadores chamam de o ovo da serpente quando se trata de falar de Hitler ou mesmo do nazismo, né? O nazismo é uma forma elaborada de fascismo, né? O fascismo é uma dessas teorias. O comunismo também será uma dessas teorias. Nós iremos tratar isso num outro processo, que são assim aquele período ali que vai entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial e a ascensão dos modelos autoritários de extrema direita e de esquerda, de extrema esquerda, né? De uma esquerda autoritária, vamos dizer assim, diferente da maneira como se trata hoje a direita, da maneira como se trata hoje a esquerda. A esquerda, você tem esse espectro autoritário, né, na forma de ditaduras, mas você também tem esse espectro da direita, que no caso seria da extrema direita, que seria uma ditadura também, né, uma ditadura de uma classe, digamos assim, de uma classe mais abastada, mais rica, entende? Você tem as chamadas ditaduras do proletariado, que na realidade nada tem a ver, o proletariado não faz parte desses governos, mas você tem essas ideias, certo? São ideias que estão em curso? São ideias que estão em curso. Elas vão acontecer nesse momento? Não. Você tem um outro espectro político, você ainda tem uma tentativa de organização de estados nacionais, né, nesse período, com novas formas de se pensar essas organizações, né, de maneira autoritária, tanto a direita como a esquerda, mas ainda não é aquilo que chamam de nazismo, de fascismo ou mesmo de comunismo, que na realidade são coisas diferentes, né? Lá na frente a gente vai tratar isso melhor. O nazismo e o fascismo, eles estão próximos, eles são de um mesmo espectro. O comunismo não, o comunismo já é uma coisa diferente, ele faz parte de um outro processo. Ele é de um processo cronológico de desenvolvimento econômico, certo? Claro que disso nasce ditaduras, ok, é esse o ponto que a gente está tratando, tá certo? Mas no sentido econômico eles são diferentes. Vamos lá. Sobre a eclosão da guerra, a gente já tinha tratado sobre isso, sobre o avanço de tropas sobre o território francês, sobre a maneira como essas tropas se organizam umas contra as outras, o que é a Tríplice Aliança, o que é a Tríplice Entente. Só dar uma
uma revisada lá naquela primeira aula que nós tivemos, tá certo? É Primeira Guerra Mundial, parte 1, né? Vamos lá, na página 47, então a gente vai adiante, que é a propaganda de guerra. A propaganda de guerra a gente meio que volta para essa questão, né, essa questão do nacionalismo. O nacionalismo vai ser muito utilizado. Por exemplo, havia uma teoria, isso aparece lá na página 48, na página 48 do livro de vocês, tá assim, lá na primeiro, segundo, terceiro, no quarto parágrafo está falando sobre como que a propaganda dos aliados, por exemplo, tratava os alemães. Os alemães eram tratados como seres selvagens, sem um menor tipo de educação e piedade, extremamente cruéis, né? Eles eram vistos assim, eles até poderiam ter esse tipo de característica, mas isso aparecia nas propagandas. Por quê? Militares, né? Aquela coisa muito militarizada, e isso existe até hoje. Essa maneira de ver os alemães como militares. Qual é o desenho engraçado, por exemplo, da Hanna-Barbera que não tem um alemão maluco, gente? Que não tem um alemão meio pirado da cabeça, tipo Dick Vigarista e Mutley, né? E tem assim o Barão, né? Eles são pintados como se fossem, por exemplo, pilotos alemães da Primeira Guerra Mundial, né? Tem um filme, na realidade ele é um personagem da guerra que existiu, o Barão Vermelho, né? Na Primeira Guerra Mundial tinha um piloto da Força Aérea Alemã, que ele era um fidalgo alemão, né? Ele era um príncipe vindo de uma dinastia de príncipes que tinham na Germânia e tal. Então, por ele ser nobre, o avião dele tinha uma cor, tinha a cruz desenhada, a cruz de ferro desenhada, mas o avião dele tinha uma cor diferente, era um avião todo vermelho, né, todo avermelhado, para marcar como se fosse a cor da dinastia da qual ele fazia parte. Então, muito interessante isso também. Tá? A expansão do conflito, ele foi se tornando cada vez mais saindo das fronteiras da Europa, conforme você tinha nesse momento aqui vários aliados econômicos. Então esses aliados econômicos precisavam de ajuda e cada vez mais países foram caindo nesse grande atoleiro que se tornou a Primeira Guerra Mundial. É bom que se diga. O que tem de importante, muito importante para se notar na Primeira Guerra Mundial, primeiro, um conflito que atingiu países e nações que nunca tinham sido envolvidos, nunca não tinham se envolvido até então. Isso é muito importante entender. Outra coisa importante, pela primeira vez, nós vamos ter um conflito da qual pessoas inocentes vão morrer. Ah, professor, isso não é verdade, isso acontece em todas as guerras. Todas as guerras pessoas inocentes morrem. Não, mas dessa vez vai ser a primeira vez em que os conflitos eles não vão acontecer num campo de batalha específico onde exércitos vão se enfrentar. Vão ser conflitos em que, de alguma maneira, pessoas serão atingidas pelo conflito. O conflito vai sair do controle de uma área de segurança, né, aonde ele acontecer, distante de cidade, distante de hospitais, distante de abrigo de velhinhos, e eles vão entrar dentro de cidades. E pessoas irão morrer dentro de suas casas, às vezes, dormindo, sem saber o que as atingiu. Isso vai ser um conflito que vai ter um desfecho terrível para a época. O desfecho vai ser terrível. Muito bem. Sobre a expansão do conflito, a gente viu. A guerra de trincheiras vai ser um momento de impasse na guerra. Guerra de trincheiras, vocês viram Mulher Maravilha? Lá aparece. Vai ter o que vai acabar com a guerra de trincheiras não é a Mulher Maravilha que vai sair de dentro da trincheira enfrentando com seus braceletes e com um laço mágico e com seu escudo e a sua espada. Não foi a Mulher Maravilha. Infelizmente não foi. Foi, na realidade, a saída da Rússia da guerra. A Rússia saiu da guerra e
do outro lado entrou os Estados Unidos. A entrada dos Estados Unidos marcou uma mudança nesse aspecto da guerra. E o uso também da tecnologia. Uma tecnologia extremamente danosa e terrível para as pessoas. Principalmente para as pessoas que não se envolveram diretamente no conflito, ou seja, os civis. O uso de gás, o gás mostarda, e aí vocês devem ter visto isso também no filme lá da Mulher Maravilha, né? O uso de armas químicas. E essas armas, elas foram muito mais letais às populações comuns do que diretamente aos soldados. Ah, mas os soldados também morreram. Mas o número de civis atingidos pela guerra, idosos, crianças, mulheres, vai ser absurdo. Vai ser absurdo. O próprio filme da Mulher Maravilha trata um pouco disso, fala sobre isso. Tem outros também, né? É importante a gente entender que a entrada na Primeira Guerra Mundial dos Estados Unidos marcou o conflito, foi importante para a história do conflito. Determinou, por exemplo, em certa medida, o fim da guerra. Por quê? Porque os Estados Unidos é um país que ficava distante desses conflitos. Boa parte dos países, tanto de um lado como do outro, estavam extremamente cansados, extremamente exauridos da batalha. Já tinham perdido muitos soldados, populações inteiras passaram fome. Vocês acham que a Rússia saiu do conflito por quê? Primeiro porque estava enfrentando uma guerra civil em casa, né? A Revolução Russa de 17. Então ela saiu da guerra e ela não tinha como se sustentar dentro da guerra também. E não tinha como você dizer que não era importante para qualquer lado que fosse que a Rússia não estivesse dentro do conflito. Então a Rússia se retirou porque estava passando por uma situação de crise. O Lenin, né, retirou a Rússia da guerra. Isso resolve algumas situações deles, né, naquele momento. Fica apenas no plano interno para eles se resolverem. E você tem também uma outra situação. Você tem, com a entrada dos Estados Unidos, a capacidade militar que os Estados Unidos tinha. Não tinha sido atingido por nenhuma única bala o seu país, né? Não tinha sido bombardeado, pessoas não tinham morrido em função do uso de gás, né? Nem de qualquer outra arma química. Então, ele estava assim completamente em condições de participar do conflito, inclusive vencer, se fosse o caso. Então os Estados Unidos deu uma cara nova para o conflito e conseguiu a vitória para o grupo da qual ele fazia parte, né? Isso inclui Inglaterra, França, né? E nesse caso foi muito assim, porque o que seria a União Soviética, no caso, a Rússia, saiu, ela estava do lado que estava na realidade a Alemanha. Então, a Rússia sair do conflito enfraqueceu o lado em que ela estava. Do outro lado entrou os Estados Unidos, quer dizer, tornou o outro lado mais forte. E isso fez com que eles se fortalecessem e conseguissem vencer a batalha. Ao final da guerra, o peso das contas por ter perdido o conflito ficou muito nas costas dos alemães, né? O Tratado de Versalhes foi extremamente pesado, tornou a situação da Alemanha quase inviável como país, né? Acabou com o exército, as armas foram confiscadas, territórios que ela tinha, ela perdeu. Então as coisas não ficaram boas para pesadas multas de guerra para pagar. E como é que você paga uma coisa que você está todo arrebentado, você não tem como pagar? Então, hoje, a boa parte dos historiadores, inclusive, dizem que se não se tivesse pegado tão pesado com a Alemanha, não haveria motivos para que a Alemanha entrasse num novo conflito 4, 5 anos depois, né? Então não haveria necessidade disso tudo. Então o conflito ocorreu
muito em função, depois, no futuro, a Segunda Guerra Mundial, muito por conta da maneira como a própria Alemanha foi tratada, ela e seus aliados, ao final do conflito, sendo que ela foi a mais penalizada. Então, isso deve ser levado em consideração, né? Então tá lá, nós passamos pela página 53. A boa parte dessas nações tiveram sua situação financeira extremamente agravada, suas condições de vida extremamente agravada, e as mulheres tiveram que passar a ocupar funções que não eram delas, mas que, em função da Revolução Industrial que vinha há algum tempo ocorrendo, elas tinham a capacidade de ocupar um espaço que até então, no geral, pertencia aos homens. Então, as mulheres não ocuparam porque elas conseguiram a liberdade e os homens reconheceram, não. É um país que ficaram com poucos homens. Então a população foi muito reduzida e as mulheres tiveram sim que ocupar postos que até então pertenciam aos homens, certo? Então é importante observar isso também. Então, práticas sociais, práticas que não eram, que até hoje no Brasil são questionáveis, né? As pessoas questionam das mulheres. Lá nos anos 20, as mulheres já ocupavam esse espaço. Por quê? Porque os homens eram mais conscientes do que aqui no Brasil? Não, por causa das perdas de guerra. Os homens morreram. Então as mulheres ocuparam espaços. Passaram a ocupar espaços que até então só eram hegemonicamente pertenciam aos homens. Então, muito importante observar isso. Isso é outro fator importante no que acontece no contexto da Primeira Guerra, tá? Isso lá na página 55 pode ser observado por vocês. Uma fábrica, por exemplo, de armas em Lyon, de projéteis para canhões, você está vendo, a maior parte das pessoas na linha de produção são mulheres, pouquíssimos homens, como vocês podem ver, página 55. E os termos dos vencedores, pessoal, falei para vocês, a região da Alsácia-Lorena, que pertencia, por exemplo, à Alemanha, a Alemanha perdeu para a França, né? Criou-se, a partir da Sociedade das Nações, um grupo para ficar vigilante quanto a essas questões, né? A essa Sociedade das Nações, essa Liga das Nações, ela vai criar o que vai ser o embrião, um dia, da ONU. Só que a ONU só é criada em 1948, quando termina a guerra, tá certo? A Segunda Guerra Mundial. E o Tratado de Versalhes, firmado em 28 de junho de 1919, impôs pesadas multas à Alemanha, assim, criou uma situação de desastre na Alemanha, que prejudicou muito a Alemanha. Depois, com a necessidade de que outros países, como os Estados Unidos, investissem na Alemanha, investiu durante um determinado período, tentou construir uma democracia a partir da República de Weimar, mas infelizmente por causa de não de guerras, por causa de crises econômicas que varreram a Europa e também o próprio Estados Unidos, em 1929, com uma quebra da Bolsa de Nova York, fizeram com que os regimes autoritários de esquerda, ou de direita, perdão, um regime autoritário de direita, ocupasse o poder na Alemanha. E que o se na história é uma coisa. Se a social-democracia, né, o grupo da Rosa Luxemburgo, a direita alemã e a esquerda tivessem se juntado para impedir o nazismo, provavelmente nada daquelas tragédias que a gente conhece sobre a Segunda Guerra Mundial teriam ocorrido. Mas é aquela história, né? A vaidade na política, né? A vaidade é uma coisa horrorosa. Quando você não conversa com o seu adversário de maneira nenhuma, existe uma possibilidade muito grande de vocês serem vencidos por um adversário muito mais cruel e muito mais violento do que você. Então, a Primeira Guerra Mundial deixou essa lição e nós vamos ver adiante aqui, naquele processo que a gente vai estudar nas minhas aulas, em que eu vou passar para vocês
sobre a ascensão do nazifascismo, vocês vão conseguir entender o que eu estou dizendo agora, né? Faltou um pouquinho de boa vontade por parte tanto da esquerda alemã, né, do Partido Comunista Alemão, e principalmente dos sociais-democratas da direita alemã, que perderam as eleições, foram perdendo gradativamente o seu poder para a extrema-direita, né, grupo que pertencia ao Hitler, né, eles foram conseguindo cada vez mais cadeiras no hashtag, né, não é hashtag, tá, no hashtag, que é o parlamento deles, e quando Hitler conseguiu maioria dentro do parlamento e que o Paul Hindenburg, que era o presidente, ele era o chanceler, ele era o primeiro-ministro, porque o primeiro-ministro é eleito pelo parlamento, né? Como eles tinham maior quantidade de cadeiras, Hitler se tornou o primeiro-ministro. E aí o que acontece? Paul Hindenburg era o presidente da República. O sistema dele era parlamentarista, né? Presidencialista. Você tinha a figura do presidente e você tinha o chefe de governo, o chefe de Estado e o chefe de governo. O que aconteceu quando morreu o Paul Hindenburg? Ele não fez novas eleições. Ele assumiu o cargo junto com ele e depois ele cassou os mandatos dos deputados que não eram do partido nazista. E só ficou o partido nazista. Então o cara utilizou a democracia para atravessar, é como se fosse uma ponte de corda. Ele atravessa primeiro, em vez de deixar as outras pessoas passarem, ele vai e corta a ponte de corda para ninguém mais passar. Nós já vimos isso. Isso existe em vários momentos da história. O cara utilizar a democracia para poder transformar a democracia numa ditadura. Isso é de um asco, de um nojo extremo. Isso é horrível. É o cara usar a democracia para dar golpe. Então isso é terrível. Isso é a coisa mais nojenta e asquerosa que pode existir numa democracia. Certo? E a história está aí para a gente prestar bastante atenção e evitar que coisas dessa natureza aconteçam com o seu país e com outros lugares no mundo, com outros países, né? Serve de grande lição. Certo? Ficamos por aqui hoje. Nós vamos dar continuidade a esse assunto, tá certo, pessoal? Essa foi a segunda parte da história da Primeira Guerra Mundial. A segunda parte da Primeira Guerra Mundial. Tenham todos um excelente dia. Tchau, até o nosso próximo encontro.